O sol sangra no horizonte, pintando o céu do Novo México em tons de laranja-sangue e violeta profundo. À medida que o dia se transforma em noite, a vastidão do deserto se revela em toda a sua glória silenciosa e misteriosa. Sombras se estendem longas e esqueléticas pela paisagem árida, como se fossem os dedos de uma mão invisível, tocando cada grão de areia com um toque fantasmagórico. Esta é a nação Navajo, uma terra de beleza crua e histórias antigas. Aqui, cada pedra, cada colina, cada desfiladeiro carrega consigo os ecos de um passado distante, um passado que ainda vive nas tradições e nas lendas do povo Navajo. Histórias sussurradas em volta de fogueiras crepitantes. Histórias que falam de criaturas que espreitam a noite. Essas histórias são passadas de geração em geração, mantendo viva a memória dos antepassados e os mistérios que cercam esta terra. Criaturas que evocam um medo primal, uma inquietude arrepiante que se instala no fundo do seu estômago. O céu noturno, pontilhado de estrelas, parece observar silenciosamente, como se guardasse segredos que os humanos não devem conhecer. Estas são as histórias dos Skinwalkers. Seres que, segundo a lenda, possuem a habilidade de se transformar em qualquer animal que desejarem, usando essa habilidade para espalhar o terror e a confusão. O povo Navajo, conhecido como Diné em sua língua nativa, há muito entende o poder das histórias. Para eles, as histórias não são apenas entretenimento, mas uma forma de preservar a sabedoria e as lições dos antepassados. Sua história, suas crenças, sua própria existência, estão intrinsecamente entrelaçadas no tecido da terra que chamam de lar. Cada elemento da paisagem, cada som do deserto, é uma parte vital de sua identidade e de sua conexão com o mundo espiritual. Mas algumas histórias não são feitas para a luz do dia. Elas são guardadas para as horas mais escuras, quando a linha entre o real e o imaginário se torna tênue. Estas são as histórias sussurradas apenas em tons baixos, histórias que falam de uma escuridão que se esconde nos limites da percepção. Uma escuridão que parece ganhar vida própria, movendo-se com o vento que geme pelos cânions. Uma escuridão que assume muitas formas, uma entidade transmorfa conhecida como Skinwalker. Dizem que esses seres podem assumir a forma de qualquer animal, usando essa habilidade para espiar e caçar suas presas. O vento geme pelos cânions, um som triste que ecoa o peso de séculos. É como se os próprios espíritos dos ancestrais estivessem tentando se comunicar, avisando sobre os perigos que espreitam na escuridão. Ele carrega consigo os sussurros dos ancestrais, avisos passados de geração em geração, avisos para tomar cuidado com as criaturas que andam entre nós, vestindo as peles de animais, seus olhos queimando com uma luz profana. Avisos para tomar cuidado com as criaturas que andam entre nós, vestindo as peles de animais, seus olhos queimando com uma luz profana. Essas histórias são um lembrete constante da presença do sobrenatural e da necessidade de respeitar os mistérios do deserto. Pois nesta terra de magia ancestral, a linha entre mito e realidade se confunde, e as sombras guardam segredos que é melhor não perturbar. Aqui, no coração da nação Navajo, o passado e o presente se entrelaçam, criando um tecido rico de histórias e mistérios que continuam a fascinar e a assustar. No coração da tradição Navajo, o Skinwalker não é meramente um monstro, mas uma perversão de suas crenças sagradas. Para os Navajos, a figura do Skinwalker é um lembrete constante dos perigos de se desviar do caminho da harmonia e do respeito pela natureza. Para entender o Skinwalker, é preciso primeiro entender o conceito de Yi-Naal-Dzoshi, a personificação de tudo o que é bom e harmonioso na cosmologia Navajo. Yi-Naal-Dzoshi é um símbolo de equilíbrio, um estado de ser que todos os Navajos aspiram a alcançar em suas vidas diárias. Yi-Naal-Dzoshi representa o equilíbrio que deve ser mantido entre a humanidade e o mundo natural. Este equilíbrio é fundamental para a sobrevivência e prosperidade da comunidade Navajo, pois acredita-se que a desarmonia pode trazer desastres naturais e infortúnios. O Skinwalker, no entanto, é a antítese dessa harmonia.
Ele é um ser que escolheu romper com as tradições e valores que sustentam a vida Navajo, mergulhando em práticas proibidas e perigosas. É um ser nascido de magia negra, um bruxo Navajo, ou Ye Naldlushi, que escolheu abandonar o caminho do bem e abraçar os aspectos mais sombrios de seu poder. Esses bruxos são conhecidos por realizar rituais macabros e usar suas habilidades para causar medo e destruição. Disse que essa transformação é angustiante, uma descida à depravação que culmina na capacidade de vestir a pele de qualquer criatura, tornando-se, efetivamente, esse animal. Este processo não é apenas físico, mas também espiritual, envolvendo a perda de qualquer traço de humanidade que o indivíduo possuía. Mas esse poder tem um preço terrível. A transformação em Skinwalker exige sacrifícios horríveis, muitas vezes envolvendo a morte de um ente querido, o que simboliza a ruptura final com a comunidade e a humanidade. O ato de se tornar um Skinwalker é uma violação das leis sagradas que governam o povo Navajo, uma transgressão tão profunda que separa o indivíduo de sua humanidade e o condena a uma vida de sombra e maldade. Esta violação é vista como uma traição não apenas à comunidade, mas também aos espíritos ancestrais que protegem e guiam o povo Navajo. Eles se tornam paródias distorcidas do mundo natural que deveriam respeitar. Sua existência, uma corrupção que a própria terra parece rejeitar. A presença de um Skinwalker é sentida como uma perturbação na ordem natural, um lembrete constante do que acontece quando se desvia do caminho da harmonia e do respeito mútuo. Através da vasta extensão da nação Navajo, histórias de encontros com Skinwalkers abundam. Essas histórias, passadas de geração em geração, são mais do que simples contos de terror. Elas são uma parte intrínseca da cultura e da identidade Navajo. Fazendeiros sussurram sobre gado encontrado mutilado, seus corpos drenados de sangue, seus olhos olhando fixamente para o vazio. Esses incidentes não são apenas eventos isolados, mas sim uma série de ocorrências que deixam a comunidade em constante estado de alerta. Famílias reunidas em torno de fogueiras moribundas falam de ruídos estranhos e guturais ecoando pela noite, sons perturbadores que parecem arranhar os limites da sanidade. Esses sons, dizem eles, não são de animais conhecidos, mas de algo muito mais sinistro. Uma história em particular, passada de geração em geração, fala de um jovem Navajo dirigindo para casa por um trecho deserto de rodovia. Ele estava voltando de uma visita à casa de um amigo, e a noite estava especialmente escura e silenciosa. Ao fazer uma curva, seus faróis iluminaram uma figura parada no meio da estrada. Ele não podia acreditar no que via, e seu coração começou a bater mais rápido. Era alta e magra, coberta com o que parecia ser a pele de um coiote. A figura parecia estar esperando por ele, como se soubesse que ele passaria por ali. Seus olhos, no entanto, não eram os de um animal, mas queimavam com uma inteligência malévola. Era como se a criatura estivesse estudando cada movimento seu, pronta para atacar a qualquer momento. O homem pisou no freio, seu coração batendo forte no peito. Ele sabia que precisava sair dali o mais rápido possível, mas o medo o paralisava. A figura investiu contra sua caminhonete, suas garras arranhando o metal. O som era ensurdecedor, e ele sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Aterrorizado, o homem engatou a ré e acelerou, os gritos arrepiantes da criatura ecoando em seus ouvidos muito depois de ela ter desaparecido. Ele dirigiu sem parar até chegar em casa, onde finalmente se sentiu seguro. Essas histórias, sussurradas em volta de fogueiras e compartilhadas em tons baixos, pintam um quadro arrepiante de uma criatura que se alimenta do medo e do isolamento. Elas servem como um lembrete constante dos perigos que espreitam nas sombras. Enquanto alguns as descartam como mera superstição, para muitos navajos, esses encontros são um lembrete severo da escuridão que se esconde nos limites de seu mundo. Eles acreditam que essas histórias são uma forma de manter viva a memória de seus ancestrais e de proteger sua comunidade dos perigos invisíveis que os cercam.